Então, eles permaneciam pecando, iam lá, davam o animal e achavam que estava bem. Ou seja, eles não tinham a purificação, eles não eram libertos. Eles precisavam do sangue de Jesus para o quê? Para que os seus pecados fossem tratados. O sangue de Jesus que nos purifica. A purificação não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Quanto mais eles levavam os animais, mais pecadores eles se tornavam. Porque as suas mentes, o seu caráter não era transformado. Eles viviam repetidamente, vivendo ao sangue dos animais. Ou seja, o sangue dos animais naquela época tinha valor. Era precioso o sangue dos animais. Agora, para a nova aliança, há somente um sangue poderoso. Nós aprendemos semana passada, o sangue de Jesus. O sangue que nos purifica de todo mal. Já o sangue da antiga aliança mosaica, esse não possuía poder para realizar a redenção definitiva. Então, perdoado ali, naquele momento, os pecados. Mas o mesmo não tratava-se os seus pecados. Iam de volta, cometiam os mesmos erros, as mesmas falhas, e assim, quando eles sentiam que estavam sendo culpados, eles pegavam os bichos e ofereciam. Levavam até o sacerdote e oferecia aquele animal como sacrifício para perdão dos pecados. Então, note, Hebreus capítulo 10, versículo 4, olha o que diz: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Estão me acompanhando aí? Hebreus 10, 4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Lembrando que o escritor está escrevendo para judeus, e judeus tinham isso como costume. Tá? Então, a religião humana pode tentar tratar o problema do pecado através de ritos, obras e cerimônias, mas somente Cristo pode resolver a questão do pecado diante de Deus. Ou seja, ore, reze 10 Ave Marias, 10 Pai Nosso, que o seu pecado vai ser, não é assim aí fora, que eles tratam o pecado, somente uma reza, somente, não tem nada a ver. Por quê? Abra comigo a sua Bíblia, Salmo 51, vamos ler a palavra do Senhor. Salmo 51, verso de número 16 e 17. Quem encontrar, leia para mim. Salmo 51, verso 16 e 17. Leia bem devagarzinho, vai. Porque quem não honras em sacrifício, senão eu vos daria, tu não desejas não. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado é o Cristo, não desprezarás, ó Deus. Obrigado, irmão Adriano. Note bem que o salmista vai escrever, esse é um salmo de arrependimento. Davi cometeu o pecado e agora ele está se reconciliando, assim queira dizer, com o Senhor. E note que na oração que ele está fazendo ao Senhor, a Bíblia diz aqui que os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Ou seja, para que haja aqui perdão dos pecados, é necessário chegarmos diante de Deus com um espírito quebrantado, um coração quebrantado, um contrito, ou seja, indignado por ter cometido tal erro. Como que Deus perdoa o meu pecado? A partir do momento que Ele vê que eu estou arrependido. O que está acontecendo nos dias de hoje? Que o Senhor está resolvendo, não, já resolveu descer com ira. Falta de quebrantamento, porque as pessoas já estão cauterizadas, continuamente vivem pecando, já estão com os ouvidos com comichão. O que é comichão? São ouvidos tapados,
de tanto ouvir tanta coisa, eles estão com o ouvido tapados. Mas, devidamente isso, pecado é tratado como qualquer coisa. Pecado, quando é tratado como qualquer coisa, vira qualquer coisa. É a mesma coisa. Porque para o crente, alguns crentes, pecado é só quando é adultério. Quando é adultério, fornicação, isso aí é pecado. Não, senhor. Para Deus não existe pecado, pecadinho, pecadão. Para Deus, tudo que é pecado, é pecado. Então, diante disso, como que eu vou chegar diante de Deus para que Ele possa me perdoar desses pecados? Olha o salmista dizendo, foi o que o nosso companheiro Adriano leu. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado. E além de ele ser quebrantado, esse coração tem que estar em contrito, ou seja, indignado pela coisa que o pecador cometeu. Não desprezar, assim não desprezarás a Deus, o Deus. Deus vai olhar e não vai desprezar, porque ele está quebrantado, ele está com o coração contrito, e diante disso, Deus vai perdoar os pecados. Hoje em dia nós não chegamos diante de Deus com o coração quebrantado, quebrantamento, humilhação, se humilhando diante da presença de Deus. Olha o verso de número 16, porque te não comprases em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado, e um contrito não desprezará, ó Deus. Então, mostra que Deus não estava interessado simplesmente em sacrifícios externos, mas em um coração quebrantado. Então, não resolve eu chegar diante de Deus com presentes. Não adianta eu chegar diante de Deus, porque ninguém compra o amor de Deus. Ninguém compra o perdão de Deus. Isso se é feito quando tem um coração quebrantado, um coração incontrito, um espírito. Ou seja, com remorso. Verdadeiramente eu falhei diante de Deus. Aqui, lá na velha lei, eles levavam um bezerro, um boi, um bode, pronto. Não tinha remorso, não tinha aquela... Mas hoje não. Hoje é necessário, irmãos, chegarmos aquebrantados diante de Deus. Por quê, irmãos? Porque agora nós estamos diante de Cristo Jesus. E pensa num Cristo que conhece um coração quebrantado. Leia o Novo Testamento. Aonde o Senhor passava, curava quem estava o quê? Quebrantados. Jesus passava, o cego gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quebrantado. Mulher samaritana, quando ela ouve falar quem era Jesus, o coração dela se quebranta. O que acontece? Ela sai diante da presença de Deus e vai contar para os demais que estão em Samaria, que ela conheceu e falou com o Messias. E Jesus fica ali dias pregando para eles. Coração quebrantado. Zaqueu, coração quebrantado. Todos os personagens que vai até nos direcionar a Jesus, eles estavam com o coração quebrantado. Viúva de Naim chorava, coração quebrantado. Então não adianta nós chegar de qualquer jeito diante da presença de Deus. O costume é esse. Chegamos diante de Deus de qualquer jeito. Falamos o que não convém. Tiago diz que nós não sabemos orar. Então isso não quebra o coração. Nós não se aquebranta o coração diante de Deus. Então, olha aqui. Mais uma vez para você decorar isso aqui. Verso de número 16, porque te não comprases em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Desprezarás, ó Deus. Então, qual é o segredo para chegar diante de Deus e receber o perdão? Coração quebrantado. Então, note bem. Capítulo de número 5, 6, verso de número 7, o autor cita aqui os 40. Acompanhe comigo aí. Eis, aqui venho,
para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aqui encontramos uma diferença fundamental. Os sacerdotes do Antigo Testamento ofereciam animais. Cristo ofereceu a si mesmo. Vou repetir. No Velho Testamento ofereciam-se os animais. Na Nova Aliança, Cristo ofereceu-se a si mesmo. Os sacrifícios do Antigo eram externos. Cristo entregou-se voluntariamente sua própria vida. A encarnação tinha um propósito redentor. Qual era, pastor? Hebreus 10, verso 5. Corpo me preparaste. Corpo me preparaste. Está escrito aí. Cristo assumiu verdadeiramente a sua humanidade. Então, Cristo se preparou como humano para realizar aquilo que nenhum sistema religioso poderia realizar. Aonde está, pastor? João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Por que ele resolveu fazer isso? Para que a humanidade pudesse ser salva. Sem que ele descesse na terra, não haveria salvação para nenhum de nós. Então ele resolve, ele preparar o corpo, se tornar humano, descer aqui para habitar entre nós e sofrer o que sofreu, para que nós tivéssemos uma oportunidade. Qual é essa oportunidade? Oportunidade única de sermos salvos. Irmãos, não haverá outra oportunidade além dessa, porque está direito ao homem viver uma só vez, sendo depois disso o quê? O julgamento. Então nós só temos uma oportunidade nesta vida, em adorar, em chegar diante de Deus com o coração quebrantado, porque depois que morre, acabou, irmãos. Depois que morre, sendo assim, só lá no julgamento. Aí já foi. Morto não canta, morto não prega. Então, o momento de fazermos a obra de Deus é já, é agora. Se o mundo jaz do maligno, nós também vivemos o já de Deus, é agora. Os irmãos estão entendendo? Glória a Jesus. Então, a obediência de Cristo, Jesus não morreu como vítima de circunstâncias inesperadas. Sua morte fazia parte do propósito redentor de Deus. João capítulo 10, versículo 18. A Bíblia diz: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Ninguém matou Jesus, foi Jesus que resolveu morrer por nós. É claro, ele foi acusado, foi, era inocente. Ele foi julgado, foi, mas não precisava, porque qual foi o delito que ele cometeu? Para os fariseus, que eram hipócritas, diziam que Jesus estava sendo um hereges, um homem que falava falácias de mentira. Mas, olha o que ele diz: ninguém me tira de mim a vida, mas eu de mim mesmo a dou. Então foi ele que se doou, ele foi inspirado para ser o sacrifício para que nós estivéssemos aqui hoje. É isso que Hebreus capítulo 10, versículo 5 até o 18 está dizendo, que Deus se ofereceu a si mesmo para ser o sacrifício. Então não precisamos mais de animais, não precisamos de galinha, de boi, de bode. Irmãos, eu fico impressionado, pessoas que saem do cristianismo para ir para rituais satânicos, do espiritismo, onde tem morte sangrenta de galinha, de boi, de tudo que você imagina, espécie de animal, tem. Sendo que está explícito na Bíblia que não precisamos mais de sacrifício. O único sacrifício foi feito na cruz do Calvário e não precisa mais repetir. Não vai precisar mais ele fazer novamente o que ele passou. Agora sim, a igreja será arrebatada até diante do nosso Senhor e todo olho o verá. Ei, aleluia. Pastor, Cristo se ofereceu a um sacrifício único e perfeito. Aqui está um dos maiores contrastes do capítulo 10, verso de número 11. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, Cristo. Mas este, havendo oferecido o único sacrifício pelos pecados, verso 12, está sentado para sempre à destra de Deus.
Oh, aleluia. Os irmãos entenderam? Sacerdócio, lá naquela época dos levíticos, e assim todo sacerdote aparecia cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício. Imagine, irmãos, uma cidade como Jerusalém, cheia de gente, agora fila grande, um monte de animalzinho para ser sacrificado. Isso era repetidas vezes feito. Agora não precisa mais, porque, olha o verso 12, Hebreus 10, 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Glória a Deus. Observe aqui, 3 palavras importantes. Um único sacrifício, um único sacrifício. Cristo não precisa repetir sua oferta. Para sempre, sua obra possui valor permanente. Assentado, o sacerdote lá em Levíticos, permaneciam de pé, porque seu trabalho nunca estava definitivamente concluído. Agora, Cristo não, assentou-se porque a obra da redenção foi consumada. Jesus declarou na cruz, está o quê? Consumado. João capítulo 19, 30, está consumado, pronto. O que tinha que ser feito eu já fiz, agora depende de você. Olha para o seu irmão, depende de você. O sacrifício que ele fez já foi pago, agora depende de nós. Irmãos, hoje não precisa mais de animal, hoje não precisa mais trazer oferta, hoje não precisa mais trazer presente, mas cadê o povo para adorar aquele que morreu na cruz, no Calvário? Não precisa pagar para entrar, não precisa pagar para ser curado, não precisa pagar para ser liberto. Hoje ele está aqui e nós estamos já sentindo a presença de Deus. Ninguém gastou nada para chegar até aqui, mas nós estamos dando glória, louvando o nome do Senhor nesta noite. E aonde está a superioridade de Cristo? Está na finalidade da sua obra. Verso de número 14, Hebreus 10, 14. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Que é isso, pastor? Isso não significa que Cristo já atingiu perfeição moral absoluta nesta vida. Significa que diante de Deus, a obra de Cristo proporciona uma posição de aceitação e redenção completa, enquanto a santificação continua acontecendo na vida do crente. Por que eu preciso ser santo? Para mim poder alcançar o nível de redenção correta que Deus quer nos atingir. Ah, se fosse tão do jeito que pensam por aí, para entrar no céu, mente, peca, faz tudo que não agrada a Deus e está achando que vai para o céu, faz a obra de qualquer jeito, faz do jeito que quer, vem quando quer, fala como quer, está achando que vai ser salvo. Note bem, o Senhor diz: sede santo, porque eu sou santo. No céu, irmão, se nós não formos santificados, ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz: sem a paz e sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, Cristo não apenas perdoa, Ele transforma coração. Um coração transformado gera santidade. Presbítero irmão Miguel. Um coração transformado gera santidade. Santidade não está na maneira de vestir, na maneira de falar. É claro que as vestes diz muito, o comportamento diz muito. Mas acontece que isso para nós que estamos aqui, nós vê o interior. Mas agora o exterior, quem vê por dentro é só Deus. Por isso que eu digo, não adianta estar bonito de terno e gravata. Hoje os maiores ladrões se vestem de terno e gravata. E muitas das vezes nós batemos continência em cima dos púlpitos. Isso para nós é irrelevante, porque Deus vê o que o homem não vê, Deus conhece o que o homem não conhece. E qual é o interesse do Senhor aqui? O interesse do Senhor é o nosso coração. Na verdade, a pergunta desta noite é: como está o seu coração? Porque não adianta dar glória a Deus aqui e estar com o coração cheio de remorso. Anda da aleluia aqui e está com o coração cheio de veneno, porque não adianta dar glória a Deus aqui e sair aí fora, voltar a falar palavrão. Não adianta, o coração Deus conhece. Lê para mim o verso de número 16 que lemos, capítulo 10 de Hebreus, verso 16, lê em alta voz para mim.
Hebreus 10. Isso. 16. Ele é o conselho, farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porém as minhas leis em seus corações. Ó. Pode continuar, filho. Seus corações e as escreverei em seu entendimento. Falando de coração. Obrigado. Porém, as minhas leis em seu coração, e as escreverei em seus entendimentos. Aqui, irmãos, existe uma profunda diferença entre a antiga e a nova aliança. Por quê? A antiga aliança tinha mandamentos escritos em tábuas. A nova aliança produz uma transformação no interior. Entendeu? Note bem. Porém, as minhas leis em seu coração. Quem conhece a palavra, irmãos, e tem ela guardada no coração, jamais procede para ruína, para pecado. Agora, na antiga lei, ela era escrita em tábuas. E muitos não davam assim conta daquelas leis que eram escritas em tábuas. Aí Deus vem e diz: eu vou colocar agora o que estava fora, eu vou pôr dentro do seu coração. O que estava aqui, eu vou colocar dentro do outro. Note bem, irmãos. Adão tinha isso aqui dentro dele. Adão tinha isso aqui dentro dele. Deus colocou dentro dele o que? A unção da adoração, da graça. Adão foi o primeiro homem a ser criado. Quando Deus forma o homem, foi para quê? Para ser um adorador. Quando Deus forma o homem, é para que ele o adorasse. Note que há um silêncio no céu. Há um silêncio. Lucas capítulo 10, versículo 9, a Bíblia diz: e vi Satanás, Jesus falando, caindo como um raio do céu. Quando Satanás cai, tem um silêncio. Há um silêncio eminente no céu, porque o homem vem com 70% dos anjos. Ezequiel 14 diz que onde Satanás andava, saía sons de adoração a Deus. Então note que quando Satanás cai, aquilo que Satanás tinha tirado dele, Deus não tira dom, mas Deus tira unção. Por isso que muitos homens perderam a sua unção. Quem lembra dos Gideões lá em 90, 2000, que tinha aqueles pregadores cheios de unção? Cadê eles? Devido à vaidade, Deus toma. A vaidade de Satanás fez com que ele caísse do céu. A vaidade, irmãos, eu vou ter que entrar nessa parte. A vaidade, Deus rejeita a vaidade. Deus abomina a vaidade. Homens amantes de si mesmo, idólatras, que se idolatra. Satanás era um amante de si mesmo. Satanás, ele queria chegar a sentar-se ao lado de Deus. A sua vaidade era grande. Então Deus, conhecendo a vaidade de Satanás, expulsa ele do céu. E nessa expulsão tira dele o dom. O Satanás não tem mais o dom da adoração. Ele conhece a lei, ele conhece a palavra, ele sabe quem é Jesus, ele sabe todas as coisas, porém, ele não tem mais unção. Ele pode até pregar, ele pode até estar no nosso meio, mas ele perdeu o que ele tinha, a unção. Aleluia. E a vaidade faz com que os homens, quando eu falo homens, também cito mulheres, percam a unção. Então, perdendo a unção, retira-se o espírito da pessoa. Que espírito é esse? O espírito que revela quem somos diante de Deus. Romanos, no capítulo de número 10, diz que o espírito que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso? Unção. Sem a unção de Deus, o homem pode perder tudo. O homem pode perder o seu salário, o homem pode perder sua casa, perder sua família. Mas uma coisa que o homem não pode perder é a sua unção. Aqui Salmo 51 que lemos. Aqui Davi tinha perdido a sua unção, tinha perdido a graça. Aí ele diz: Senhor, jamais retires de mim o teu espírito. O que é um homem sem unção? É um homem sem Deus. Um homem que perdeu a graça. Conheceu alguém que perdeu a graça?
Esse irmão dava tanto glória na igreja, já não dá mais. Esse irmão, quando pegava o microfone, eu sentia arrepio. Hoje eu já não sinto mais. Aquele cantor, quando cantava com uma unção, cantava até feio. Tinha até uma voz feia. Porque Deus, olha irmãos, Deus está pouco se importando com a altura da sua voz, com a tonalidade da sua voz, com a afinação da sua voz. Você pode ter uma voz de taquara rachada, mas se você tem unção, se nós temos unção, irmãos, muda tudo. Olha lá o homem. Quando Deus forma Adão, Ele sopra o fôlego de vida. E nesse fôlego, o que era de Satanás agora é dado ao homem: adoração. Por que o diabo tem tanta raiva de você? Porque você está com a unção que era dele. Se eu fosse você, eu já tinha dado glória a Deus. Ei. Então a nova aliança produz uma transformação aonde? Lá dentro. Eita, bati até no microfone. No interior. Jesus trouxe para nós essa oportunidade de não sermos tratados somente na estética. Não se iludam com a boniteza. Não se iluda com as roupas importadas. Não se iluda com o sapato de marca. Porque o que Deus quer ver é o interior, é o coração. O que Deus conta? Com o coração sincero, com o coração puro, com o coração aonde tem a lei gravada dentro dele. Presta atenção. Jeremias, capítulo 31, verso 31. Vamos ler juntos. Jeremias, capítulo 33. Olha a promessa que ele nos fez. Lembrando, lá no Velho Testamento, Jeremias está mais ou menos 800, 700 anos antes de Jesus chegar. Então presta atenção nessa leitura. Vou ler rápido, verso 31. E eis aí vem dias, diz quem? O Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança. Não bastante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Verso 14. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. A nova aliança. Escute isso. Jesus só voltará quando todos ouvirem a mensagem. Hoje não tem como dizermos que ninguém conhece a Jesus. Está em todas as redes sociais. Está nos vidros dos carros. Está na mídia. Está na rádio. Você liga o rádio agora, está falando de Jesus. Então, todos saberão. Está lá em Jeremias. Olha, porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhe escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois
perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, e jamais me lembrarei. Aí vem Ezequiel para confirmar, capítulo 36, versículo 26 e 27. Deus promete um coração e um espírito. Olha o texto: dar-vos-ei um coração novo. Ei, calma aí. Dar-vos-ei um coração novo? Será que Deus vai pegar esse aqui, vai tirar fora e vai colocar um novo? Não, Ele vai limpar. Da onde procedem as raízes do mal na vida do homem? Coração. Um coração impuro, ele transmite o quê? Impureza. Um coração sujo, ele transmite o quê? Tudo que não presta. Então, quando Ezequiel está dizendo aqui, verso 26 do capítulo 36, dar-vos-ei coração novo, e porém dentro de vós o quê? Um espírito. Quem é esse espírito? O Espírito Santo. Olha o presente que nós ganhamos a partir do momento que nós aceitamos a Jesus verdadeiramente. Porque tem os falsos que aceitam só por emoção e depois saem para fora e esquecem que aceitou. Não é assim que está acontecendo? Nós ganhamos as almas e muitas das vezes nós não vemos mais as almas na igreja, porque não aceitaram verdadeiramente. Se a pessoa compreender o que é aceitar Jesus, naquele momento que eu aceitei a Jesus, Ele já me limpou. Ele já não se lembra mais dos meus pecados. Está entendendo o texto que eu estou... Está entendendo que o escritor aos Hebreus está tentando passar para aqueles judeus? Meus filhos, presta atenção nisso aqui. Deus já falou lá na lei, onde vocês conhecem, que vai dar um coração novo para vocês. E depois desse coração novo, Deus vai colocar um espírito, alguém aí para ajudar, para auxiliar. Porque é o espírito que sai fazendo a faxina. É ele que limpa, irmãos. Quem tem o Espírito Santo, ainda mais que peque, o Espírito fala assim: errou, ele está te lembrando, você falhou, você precisa pedir perdão. Quem tem o Espírito ainda dentro é sempre lembrado que falhou. Então nós temos dois presentes. Primeiro Deus limpa, depois Deus coloca dentro de nós um espírito novo. Não é um espírito velho, não. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Oh, aleluia! Que é isso, pastor? Um coração de carne, um coração que transmite vida, um coração de carne, um coração que ama, que zela, e o Espírito vem acompanhando esse coração. Cada batida do seu coração, o Espírito está intercedendo. Cada batida do seu coração é vida trazendo para o povo. Aleluia! Verso 27. Porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. O que é estatutos? Leis, ordem. Esse espírito que habita em nós, o Espírito Santo, irmãos. Se Deus permitir, nós vamos falar algumas semanas sobre o Espírito Santo. Esse Espírito Santo faz com que nós andemos na linha. Olha a importância do Espírito Santo. Porém dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Então quando a pessoa peca aqui, é porque já perdeu o caminho, já não está andando mais no caminho com o Espírito. Porque se a gente sair um pouquinho, alguém já sentiu consciência pesada? O que é consciência pesada? Muitas das vezes nós falamos o que não devemos, a consciência pesa. Muitas das vezes nós cometemos pequenos delitos que diante de nós não serve, é fútil, é pequeno, mas acaba pesando a nossa consciência. Poxa vida, não era para mim ter feito isso. Isso aí, quem que está te lembrando que você está falando? O Espírito Santo. Agora, quem não tem o Espírito Santo, quem já perdeu, que ele se retirou, não perdeu. Lembrando, o Espírito não habita no corpo corrupto. O que é um corpo corrupto? Um corpo pecaminoso, um corpo doente. Para que o Espírito venha até a mim, eu preciso de um coração novo. E esse coração tem que ser do quê? De carne. Já está falando o texto.
Então, se eu não andar como o Senhor quer que eu ande, como o Espírito está me conduzindo, então ele se afasta, porque tem o tal do livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a estar aqui, ninguém é obrigado a fazer o que o Espírito quer. É claro, você tem a definição na sua mente, em servir ou de não servir. Então, nesse momento, o Espírito te respeita, fala, já que você não quer, então eu vou sair, e você faz o que você quiser da sua vida. E é neste momento que as pessoas não têm mais visão. O Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento do homem. Por quê? Porque ele perdeu o Espírito, então ficou vulnerável, e a primeira coisa que ele fez, mexeu na sua visão. O crente sem visão, olha para baixo. Não enxerga o pecado que está te rodeando. A Bíblia diz que o pecado está tão de perto, Satanás está tão de perto, nos rodeando. Olha a importância da presença do Espírito dentro da vida do homem. E a gente não entende, mas a gente prega, a gente fala, mas parece que a pessoa não ouve, porque o Espírito saiu. 2 Coríntios, para confirmar o que eu estou falando. Capítulo 5, verso 17. Quem achar, leia para mim. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios 5,17, perdão, irmãos. 2 Coríntios 5,17. Vamos ver quem está bom de Bíblia aí. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas delas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eita maravilha! Olha aqui, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E se eu não tenho Cristo? Lembrando que nós andamos na tríplice: o Pai, o Filho e o Espírito. Eu não posso ter o Espírito e não ter Jesus. Eu não posso ter o Espírito e não ter Cristo e não ter Deus. Ué, que isso? Só o Espírito? Não. Os três vêm junto. O Espírito me guia. Cristo me dá força. Cristo me conduz. Cristo está à destra de Deus, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando o anjo, né? Não tem um hino? Cristo está, o Espírito está aqui, Cristo está lá, e Deus está. Então, se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém está em Cristo, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, é nova criatura. O Evangelho não consiste simplesmente em Deus mudar a nossa situação jurídica. Ele também inicia uma transformação na nossa vida. Ou seja, a partir do momento que eu aceito a Jesus, agora eu começo a ser transformado. Nem todos que estamos aqui ainda estamos preparados. Ou talvez ninguém que esteja aqui esteja preparado. E o que Deus está fazendo agora? Nos preparando. Por isso que dói, por isso que a gente chora, por isso que é difícil. Por quê, pastor? Porque além dele estar nos levando pelo caminho, ele está nos aperfeiçoando. Para que, irmãos, crente não morre. Crente vai passar desta para outra, vai para o céu. E chegando lá, não tem morte, não tem choro, não tem tristeza, não tem rancor. Apocalipse diz isso. Mas eu preciso fazer jus para me ser merecedor de entrar no céu. Então ele fala, vou te aperfeiçoar. Paulo diz que Cristo viva em mim, que eu não viva mais eu, mas que Cristo vive em mim. Então ele está dando liberdade para Deus trabalhar nele. Tanto que ele diz, eu sou um vaso de barro. Aprendemos aqui domingo. Eu sou um vaso de barro. Por que ele se comparou com um vaso de barro, irmã Solange? Porque se Deus quiser quebrar ele... Jeremias falou que nós somos um vaso na mão do oleiro. Então se Deus quiser remontar de novo, ele remonta. E a gente não entendemos. É muitas das vezes Deus quebrando a gente para fazer melhor. É Deus moldando a gente para ficar bonito, para ficar do jeito que ele quer. E enquanto você não estiver do jeito que ele quer, vai apertando mais um pouco aí, Jesus. Andaraba, shurikai.
Aí não adianta reclamar. Sendo moldado. Verso 18. Hebreus 10, 18. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Onde há perdão, não há mais oferta pelo pecado. O que está querendo dizer? Esta é a conclusão gloriosa. Se o sacrifício de Cristo é perfeito, não existe necessidade de outro sacrifício redentor. A cruz não precisa ser completada. Cristo não precisa morrer de novo. Sua obra não precisa ser aperfeiçoada. A suficiência de Cristo já aconteceu. 1 Pedro 3,18 eu vou ler. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levarmos a Deus. Oh, glória! Pronto. Por que Jesus morreu? Por nós, pelos nossos pecados. Porque Ele quer levar-nos nós adiante de Deus. Romanos 6,10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Hebreus 9:28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Eita, glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, irmãos, Cristo é superior aos símbolos. O Antigo Testamento apontava para Cristo, os sacrifícios eram sombras. Jesus agora é a nossa realidade. É exatamente o que João diz. João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e não elas mesmas que testificam de mim. E são elas mesmas que testificam de mim. Jesus falando. Lucas 24, 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que seu respeito constava em todas as Escrituras. Ou seja, em todas as Escrituras eu encontro quem? Jesus. Aleluia. Verso 19. Acompanhe comigo. Tem 20 minutos. Verso 19. Abre a sua Bíblia. Eu vou tentar passar todo o capítulo 10 hoje. Agora a história, o contexto vai mudar. Olha o que diz. Exortação e perseverança na fé, tendo, pois, irmãos, ousadia, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, oh glória, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração, em ter a certeza de fé, tendo o coração purificado do que? Da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança. É o que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros, para que nós estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes demonstrando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes se vai aproximando aqueles dias. Que dia é esse? O dia da volta de Jesus. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei, Moisés morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, de quanto o maior castigo, cuidai vós, será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, o que foi santificado, e fazer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Vamos lá. Presta atenção, irmãos. A carta aqui aos Hebreus pode ser dividida, verso 10, capítulo 10, em 2 grandes partes. Uma
dogmática e a outra prática. A que eu li agora é Jesus na prática. Depois de apresentar a superioridade de Cristo sobre os profetas, sobre os anjos, sobre Josué, sobre Moisés, Arão, depois de mostrar que Cristo é sacerdote melhor, que ofereceu um sacrifício melhor do que aqueles que eles faziam, no santuário melhor do que eles tinham, o escritor aos Hebreus passa a fazer importantes aplicações numa espécie de solene apelo ao povo de Deus, num tom pastoral. O autor faz uma solene exortação, uma solene advertência e uma solene encorajamento. Então note, a exortação do versículo 19 ao 25, o texto começa com uma verdade gloriosa. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia, para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Na antiga aliança, presbítero irmão Ageu, o acesso ao santo dos santos era restrito. O sacerdote entrava apenas uma vez por ano, levando o sangue. O povo permanecia do lado de fora, mas Cristo, por meio do seu próprio sangue, abriu um novo e vivo caminho. Agora, ele apresenta 3 imperativos que devem marcar a vida daqueles que foram alcançados pela obra de Cristo. Mas note bem, é preciso chegar com ousadia, com intrepidez. O que é ousadia aqui? Ousadia é algo que o crente precisa ter para pregar o evangelho, para anunciar a Cristo Jesus e principalmente para chegar diante dele. Deus gosta de gente ousada, de gente que chega diante do altar dele com ousadia, com uma intimidade. Paulo, quando ele se converte, a Bíblia diz que dá nele uma ousadia e ele vai para as ruas de Jerusalém e lá ele começa a anunciar Jesus. Aí olham para ele e falam: não é esse aí que estava matando os crentes? E agora? Agora ele está pregando com ousadia, falando de Jesus como se ele conhecesse a Jesus, como se ele tivesse vivido com Jesus. E lembrando, 3 dias após a sua conversão. Ousadia, irmãos, é chegar na igreja e não ter vergonha de adorar. Ousadia é chegar na igreja, ainda que o seu dia foi mal. Tem muita gente que confunde as bolas, briga com o marido briga com a esposa, aí chega na igreja, não dá um glória, não dá um aleluia, vem só para vir. Irmãos, Deus já está de saco cheio disso. Aqui é lugar de adoração, é lugar de nós deixar a tristeza lá fora, quebrar o nosso orgulho e se aproveitar do que Ele tem para nos dar. É por isso a pergunta que nós temos que fazer: e se fosse hoje o último culto? Lembrando, se morreu, não vai ter culto mais, acabou. Não se faz culto fúnebre. Nós falhamos, muitas vezes eu falei: vou lá fazer o culto. Não é culto, não se faz culto para morto. Culto é para nós que estamos vivos. Culto é lugar de ousadia, é lugar de comunhão com Deus. Oh, irmãos, Deus está lá em cima, esperando só um glória vir da sua boca. Ele esperou o dia inteiro. Você acordou, escovou o dente, tomou café, comeu pão, aí depois chegou na hora do almoço. Antes do almoço você conversou com um monte de gente, viu um monte de notícia, viu um monte de rede social. Aí passou o almoço, você almoçou, deitou, tirou a soneca, chegou à tarde, tomou aquele velho café de novo. Aí deu a hora do culto e Deus está lá só esperando você. Eu estou sentindo a presença de Deus. Aí Deus está lá só esperando você. Aí você entra no lugar santo como esse, aonde a presença dele já se faz presente. Aí ele está na expectação, naquela expectativa: agora ele me adora, agora ele dá aleluia, agora ele vai dar um glória. Não sai nada. Irmão, se Jó, que estava dentro do buraco, todo furulento, todo fédido, conseguiu adorar. Imagine nós, o ventiladorzinho, o som, o relógio, iluminação. Por que é que nós não adoramos? Todos nós temos fôlego de vida, todos nós estamos andando ainda, e Deus está esperando. Cadê? Aleluia. Agora o autor apresenta 3 comunhão com Deus.
Mentira, errei. Agora o autor apresenta 3 imperativos que devem marcar a vida daqueles que foram alcançados por Deus. Pronto. Primeiro, aproximemo-nos, verso 22 do capítulo 10. Aproximemo-nos, o que é isso? Comunhão com Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Não se chegue a Deus de qualquer jeito. Marco de ensino. Olha o que o texto diz, verso 22. Aproximemo-nos com sincero coração, ou seja, sem mancha. Ah, mas eu estou magoado com o meu... Sabe? Coração. Ah, mas eu briguei com fulano, com Beltrano. Coração. Sincero, o que é sinceridade? Senhor, eu falhei. Sabe qual é a oração? Muitas das vezes que a gente faz, Senhor me dá, Senhor eu quero, Senhor faz, Senhor cura, Senhor me dá dinheiro, Senhor. Essa oração Deus faz assim, ó. Comunhão com Deus. Aproximemo-nos com sincero coração. Senhor, eu falhei. Senhor, eu estou em falta. Senhor, eu preciso pedir perdão, Senhor. Sinceridade. Com sincero coração e plena certeza de fé. A primeira resposta à obra de Cristo é aproximar-se-mo de Deus. Aceitei a Jesus. Qual é a minha função agora? Me aproximar desse Deus. Eu ter comunhão com esse Deus. Eu preciso conhecer o que esse Deus faz. Porque falar de Deus, todo mundo fala de Deus. Mas agora conhecer a Deus é só para alguns. A primeira resposta é: aproximemo-nos dele. Você está aproximando-se mais dele ou você está se distanciando cada vez mais? Não é o fato de você vir aqui 2 horas que você está próximo. Não diz, não condiz. O que diz é os seus 24 horas do dia. Suas 24 horas do dia. Você tem se aproximado dele? Você tem se achegado até a ele? O cristianismo, irmãos, não consiste apenas em conhecer as doutrinas sobre Deus. Consiste em ter acesso à presença de Deus. Oh glória, eu bem olhar em você e falar: aí está um homem de Deus, aí vai uma mulher de Deus, aí está um homem cheio da presença de Deus. Oh, aleluia! O sangue de Jesus não apenas perdoa os nossos pecados, mas nos conduz à presença do Pai. Eita! Observe as expressões do versículo. Sincero coração, o que é isso? Deus não procura uma aproximação de aparência, mas uma verdadeira e sincera aproximação. Terceiro, plena certeza de fé. Não chegamos confiando em nossos méritos, mas na obra perfeita de Cristo. Quando eu falo de fé, precisaria de mais uma semana de curso de ensino aqui. A fé que se esvaiu, a fé que foi, a fé que não existe mais no nosso meio. É o pregador falando que vai curar e o infeliz falando que não. Oh glória, é o pregador falando que vai acontecer e tem um lá dizendo que não vai acontecer. É Deus falando com Miguel e um lá dizendo: por que Deus fala com ele? Esse aí não merece ouvir a voz de Deus, não. Por quê? Falta de fé. Então, não chegamos confiando nos nossos méritos. Eu vou chegar diante de Deus porque eu sou o cara. Perdeu. Aqui não tem. Mas tem lugar que tem sempre alguém maior. O que ora mais. Irmãos, Deus não está preocupado com as horas que você ora. Quanto tempo você se desgasta lendo a Bíblia. O que Ele quer é fidelidade. Porque eu conheço muita gente que conhece a Bíblia de capa a capa, mas não é fiel. Você deve conhecer alguém que ora, mas ele não condiz com as suas orações.
Oh glória, eu sou mais dobrar no meu joelho e orar 1 horinha, 40 minutos, mas Deus ouvia a minha oração do que eu ficar 5 horas, 10 horas de joelho dobrado e Deus recusar a minha oração. Então nesta noite, irmãos, Deus está procurando um coração sincero, plena certeza de fé. Olha a outra expressão: coração purificado de má consciência. Agora sim. O que é um coração purificado? Coração transformado. Porém, a consciência, agora a mente. Qual que é o maior pecado dentro da igreja hoje? Está na onde? Na mente. Você sabia que tem pessoas que pecam na mente dentro da igreja? Já ouviu falar aí fora? Mentes poluídas. A mente hoje, irmãos, é o maior acusador do homem. A mente. Por quê? Devido à alta importância que aconteceu nas nossas vidas por causa da tecnologia, o poder da tecnologia, ela te dá a liberdade de pensar. Pensar de uma maneira que muitas das vezes desagrada a Deus. Você sabia que tem crente dentro da igreja que está num culto como esse e a sua mente está totalmente fora daqui? Consciência, mente. Paulo vai dizer lá em Romanos que o culto tem que ser racional. O que é um culto racional? É eu falando e vocês entendendo. É eu pregando e vocês compreendendo. Isso é raciocínio. O pastor está falando, por isso que muitas das vezes eu repito, eu uso essa técnica de repetição. Para quê? Para você entender e compreender e guardar. Por isso que a gente repete 2 vezes a mesma. O pastor está repetindo. Não, é para você mesmo, o seu intelecto guardar. Então o que acontece? Tem muitas das vezes a nossa consciência está distante de Deus. Tem gente que entra aqui devido à paz que há na casa, a casa de Deus. A pessoa se desliga, aí não presta atenção no cantor, não presta atenção na palavra, não presta atenção no testemunho. O que acontece? Fica vulnerável, dando brecha para que Satanás entre na sua mente. A mente do cristão tem que ser blindada. Falei sexta-feira, muitos perderam porque não veio, mas eu ensinei, irmãos, o que o irmão pregou domingo aqui, eu ensinei na sexta. Quem estava na sexta? O que o irmão pregou domingo, eu tinha ensinado na sexta, porque nós temos que usar o capacete da salvação. Esse capacete blinda, Efésios 6, blinda a nossa mente. Se perguntar para alguém, após o culto, e perguntar qual foi o texto que o pastor leu, a pessoa não vai saber. Por quê? Está longe. Jesus, quando pregava para aquelas multidões de 5.000, Diácono Anderson, 3.000, ele falava: muitos que estão aqui, não estão aqui por causa de mim. Então, ou seja, Jesus pregava, mas eles não estavam pouco se importando, porque o interesse deles não era a palavra de Jesus, mas sim o que Jesus fazia. Então tem gente que está na igreja, irmã Solange, porque não querem Jesus, mas querem o que Jesus tem para oferecer. Então Deus está dizendo: eu prefiro, oh glória, eu prefiro que vocês continuem aí, preparando, purificando os seus corações, do que você se aproximar de mim com a mente, ou com a inteligência, ou muitas das vezes com a sua má consciência, que é o que o texto está dizendo. Uma má consciência, não produz frutos, não gera, vive pedindo oração. Eita, vou falar. Vive, eu quero, é o crente das 6 horas por mim. O crente das 6 horas, a má consciência já dominou ele, porque ele mesmo não consegue pedir, aí tem que pedir para o outro, pede para um, pede para outro, é o crente pidão, má consciência. E a má consciência gera frutos do pecado. Sabia que dentro da igreja tem crente com a má consciência tão grande que ele não respeita nem as senhoras de idade? Cristo trata não apenas da culpa diante de Deus, mas também da consciência acusadora. Uma consciência acusadora. Agora, a outra frase do texto: corpo lavado com água pura.
aponta para a realidade de uma vida purificada e consagrada. Agora, como eu me limpo? Como eu limpo a minha má consciência? Com a água que purifica. Lembra que ele disse para a mulher lá no tanque? Se você soubesse quem te pede de beber. Ele é a água da vida. Lembra que ele disse, eu sou a água que mata a sede. Eu sou a água que purifica. Então, aqui, para a gente melhorar a nossa má consciência, é preciso ter a mente de Cristo. Está tudo na Bíblia, irmão. Isso aqui é fácil. Está tudo na Bíblia. Eu preciso ter a mente de Cristo. Eu tendo a mente de Cristo, eu consigo me desfiliar disso aí, me desviar desse mal. Eu, a mente em Cristo, eu consigo enxergar as coisas melhores. Eu consigo enxergar o caminho mau, o caminho bom. Para onde que eu vou? Eu vou seguir minha consciência. O caminho bom me leva para o céu. Então, a má consciência que estava me levando para o mau caminho, eu deixo de lado e vou servir a Cristo Jesus consciente. Oh, aleluia! Então, se Cristo abriu o caminho, não devemos viver longe da presença dele. Oh, glória! Eu quero dizer mais: o sangue de Jesus não abriu o caminho para ficarmos do lado de fora, abriu o caminho para entrarmos na presença de Deus. Então, irmãos, nessa noite, entre na presença de Deus com ousadia, dando glória. Está lavando louça, mas está dando aleluia. Está limpando o chão, mas está dando aleluia. Está lá no mutirão fazendo massa, mas está dando aleluia. Está fazendo as coisas, mas está glorificando a Deus. É isso que ele está dizendo. Já vou encerrar, irmãos, mais 5 minutinhos. Retenhamos firmes, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Verso 23. Depois de dizer, aproximemo-nos, agora o autor diz, retenhamos. A vida cristã não é apenas começar bem, é permanecer firme até o fim. Começar, tem gente que começa até bem. Qual o novo convertido aí que não dobrava o joelho? Orava, cantava, não via a hora de ir para o culto, chegava às 5 horas da tarde, já estava querendo ir para a igreja, abrir a igreja. Qual crente que não pediu a chave? Pastor, empresta a igreja, a chave da igreja aí, que eu vou chegar primeiro. Novo convertido. Mas com o passar do tempo, ele foi ficando fraco, entregou a chave para o pastor, falou, não quero mais não aceito mais, isso não é para mim. Aí o texto diz, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Quantos já não vacilaram, irmãos? Agora, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Depois de dizer, aproximemo-nos, agora diz, retenhamos. A vida cristã não é apenas começar bem, é permanecer firme até o fim. O destinário de Hebreus estavam enfrentando oposição, lembra? Sofrimento, opressão, para abandonar a fé. Por isso o autor não diz, mudem a confissão para evitar problema. Ele diz, retenhamos firmes. A nossa esperança não está fundamentada na nossa capacidade de permanecer fortes, mas na finalidade daquele que prometeu. Quem é que te prometeu? Quem te prometeu? Por que você está aqui? Alguém que fez uma promessa. Quem prometeu para você? E a Bíblia está dizendo, e ele é fiel. Jesus é fiel, ele prometeu. Quem fez a promessa é fiel. Nossa segurança não está na força da nossa mão. A nossa segurança não está em nós mesmos, mas a nossa segurança está em Deus. A nossa segurança está na fidelidade de Deus, que sustenta aqueles que nele confiam. E finalizo dizendo, haverá dias em que você estará cansado. Haverá momento em que as circunstâncias perecerão contradizer as promessas de Deus, mas não abandone a sua confissão, não solte aquilo que Deus mandou você segurar. Você pode perder algumas coisas no caminho, mas não pode perder a esperança em Cristo. Qual é a esperança do crente? É Cristo. Nossa esperança é sua vinda. Por que você está aqui? Porque você está crendo que Ele vai voltar e Ele vai te levar. Ninguém, irmãos, se você perdeu isso aí, você está aqui perdendo tempo.
Oh, glória! O que nos mantém firme nessa caminhada ainda é a volta de Jesus, irmãos. Olhe para o lado, olha o que está acontecendo. Você está entrando no princípio das dores, capaz que você nem veja o amanhã. Ah, pastor, toda vez que você fala isso, eu falo porque vai acontecer. Jesus vai voltar, você querendo ou não. Aleluia. Porém, a preocupação é, verso 24, consideremos-nos também uns aos outros, para nós estimularmos o amor e as boas obras. Aqui aparece uma terceira dimensão da vida cristã. Primeiro, aproximemo-nos de Deus. Depois, retenhamos a esperança. E agora, para fechar, consideremos-nos uns aos outros. A fé cristã possui uma dimensão vertical e uma dimensão horizontal. Não podemos dizer que amemos a Deus enquanto desprezamos o nosso irmão. O verbo considerar traz a ideia de prestar atenção, observar cuidadosamente, olhar para um outro com interesse. O cristão não vive apenas preocupado consigo mesmo. Ou seja, olhar com atenção é tentar compreender quem está do seu lado. É por isso que ele fez esta assembleia, é por isso que ele reuniu todos, é por isso, oh glória, é por isso que nós temos que congregar. Congregar é isso aqui. Ô irmãos, é que o horário já vai. Mas quando ele diz que retenhamos aqui, não deixemos-nos de congregar-nos, como é costume de alguns. Tem gente que deixa de congregar, e tem gente que já foi, está em outro lugar, deixou de congregar, estão congregando em casa. Ninguém congrega em casa, irmãos. Jesus vai voltar e vai pegar muito crente fora da igreja. Não deixamos de congregar-nos, verso 25, como é costume de alguns, antes façamos as demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então eu preciso congregar, por quê? Porque eu preciso ter comunhão uns com os outros. Ou seja, aqui não é lugar de disputa, aqui não é lugar de interesse, aqui não é lugar de desfile de modas, aqui não é lugar de eu ter inveja um dos outros. Não, aqui é lugar de eu ter comunhão. Sabe o que Deus vai medir? A nossa comunhão. Sabe por quê? Porque tem crente que chega na igreja e não saúda o outro com a paz do Senhor. Que irmão é esse? Que amor é esse? Que ama a Deus, mas não ama o irmão? Nunca saia da igreja sem saudar o seu irmão com a paz do Senhor. Porque Deus está esperando isso de nós. É por isso que Ele botou todo mundo reunido. E nós somos o único ser vivo que vivemos assim, unidos. Porque coloca um monte de cachorro aqui dentro para você ver o que vai virar isso aqui. Coloca um monte de animais aqui para você ver o que vai virar aqui dentro. Mas agora não, Deus colocou nós para sermos unidos. É por isso que nós não devemos brigar uns com os outros. Não, eu vou encerrar aqui, mas os irmãos entenderam a palavra. Retenhamos nessa noite a palavra e tem comunhão com o seu irmão. Porque não adianta você ter comunhão com Deus e não gostar e não falar com o seu irmão, não saudar o seu irmão com a paz do Senhor. Então, entendamos uma coisa. A nossa esperança ainda é a volta de Cristo Jesus. Se Jesus voltar e você tiver Belém, nunca mais eu estou de bem do seu irmão, você não vai para o céu. Amanhã nós temos a cruzada ali na casa, próxima casa do Ageu, ali na casa do Ageu. Amanhã, nossa cruzada, estará pregando o evangelista Eliane, estará cantando junto com a sua esposa, o presbítero irmão de João, a irmã Maria estará louvando o nome do Senhor. Convido toda a igreja, irmãos. É aqui, pertinho, dá para todo mundo ir, né? Nós vamos estar montando ali a partir das 6 horas da tarde, nós vamos buscar, vai vir o som lá da sede, o menino vai vir montar o som, vai deixar o som montado para nós. Tem alguns panfletos aqui, nós vamos levar os panfletos, as irmãs puderem nos ajudar entregando os panfletos, convidando aqueles vizinhos ali que estão ali para participar junto. E eu acredito que vai ser uma bênção para a glória de Deus. Às 7 horas nós vamos dar abertura ao culto, tá bom? Então, quero a presença dos irmãos ali, vai ser uma bênção para a glória de Deus. Sexta-feira nós temos o nosso encontro aqui, o nosso culto, a nossa campanha Combatendo o Bom Combate. Sábado nós temos um encontro lá na sede, que vai ser o culto de ação de graça pela Usadejur, não é isso? É. E domingo pela manhã, a escola bíblica dominical aqui normalmente, e à noite o nosso culto também da família para toda a igreja. Se coloca de pé, irmãos. Glória a Jesus.
Qualquer dúvida que tiverem, pode me procurar acerca da palavra, tá, irmãos? Glória a Deus. Vem orar aqui. Já orou. Vem aqui o diácono Anderson. Vem fazer essa oração final aqui por nós. Oh, glória a Jesus. Meus irmãos, as cadeiras já estão para chegar, tá? Glória a Jesus. Oh, aleluia. Pega esse aqui eu já dei umas babadas nele. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da tua presença, se colocamos mais uma vez para te agradecer, ó Pai, por ter aqui o Senhor nos mandou. Ó Pai querido, somos gratos a Ti por esse ensinamento do céu aos nossos corações. Que possamos, Senhor, sair daqui cheio da tua graça, do teu poder, do teu Espírito Santo do Senhor. Senhor, meu Deus, continua abençoando a cada irmão, a cada irmã, a cada um, Senhor, que se fez presente. Continue dando força, dando graça, dando Senhor, dando desejo de servir. Pai querido, desperta teus espirituais, dá uma noite abençoada na tua presença. Um resto de semana abençoado na tua presença. O Senhor venha nos guardar, nos livrar de todo mal. Pai querido, é o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, faça assim com as mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o amor e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todos dizem amém. Cumprimente o seu irmão capaz do Senhor. Pai, Senhor, meu companheiro, e aí? Só na benção? Maravilha. Deus é fiel.